muitas pessoas têm perguntado para mim o que significa essa derrubada do voto impresso no Brasil pelo STF. Por 8 votos a 2, o STF derrubou o voto impresso para essa eleição de 2018, que a gente sabe é uma das mais polarizadas e importantes da história recente da democracia brasileira. Acho que pela primeira vez a gente tem um candidato presidencial, que é o Jair Bolsonaro, que tem uma agenda conservadora e tem reais chances de chegar lá. Mas o sistema político, o estamento burocrático, está todo mundo unido para tirar o Jair Bolsonaro da disputa dentro ou fora das regras. E o que significa isso, na minha opinião? Significa que o STF está se aliando, sim, ao estamento burocrático, está se aliando à classe política e está dando um golpe na democracia. Você, cidadão comum, você não é obrigado a ter o conhecimento de um expert, de um especialista, para ter a possibilidade de verificar que seu voto foi contabilizado. Nós não somos um país formado por tecnocratas, por especialistas. Cada um aqui tem o direito de saber, de ter um meio de comprovação de que seu voto conta, de que seu voto foi contado, de que seu voto fez a diferença. Então eu acho que o STF está completamente fora da casinha, digamos assim. A gente tem, por exemplo, países como a Alemanha, em que o voto eletrônico sem comprovação foi considerado inconstitucional. Por quê? Porque a Suprema Corte na Alemanha entendeu que um cidadão comum tem que ter o direito de auditar o próprio voto, de fiscalizar o próprio voto e ter a comprovação de que seu voto foi de fato contabilizado. Ele não precisa ter um especialista para isso. E, aliás, a gente não é obrigado a acreditar e confiar em especialistas para saber que o nosso voto foi contabilizado. Então, sinceramente, o STF está agindo como uma corte bolivariana. Em 2015, o deputado Jair Bolsonaro fez a emenda à legislação eleitoral para ser colocado o voto impresso. A então presidente Dilma fez um veto contra o voto impresso, derrubou o voto impresso naquela época. O Senado foi e derrubou o voto presidencial para que o voto impresso valesse. Nesses 2 anos, o senhor Gilmar Mendes ficou enrolando no TSE e agora o STF vem dar o golpe final para tirar de fato o voto impresso. A gente não pode aceitar isso sob hipótese alguma, sob o risco de perder a própria legitimidade do pleito eleitoral, a própria legitimidade da eleição. Eu, por exemplo, acredito, se eu fosse candidato nessa eleição, eu não aceitaria o resultado dependendo de como vai ser. Dependendo de como a coisa aconteça em outubro, acredito que o Jair Bolsonaro não deve aceitar o resultado da eleição, deve pedir recontagem de votos, deve pedir auditoria, e nós, como cidadãos, como eleitores, não devemos aceitar o resultado do que possa vir em outubro. Bom, peço que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, se inscreva, porque a gente continue respondendo a perguntas e interagindo daqui em diante no canal. Obrigado.